Olá, sou o professor Júlio César Sanches e a dica do dia é falar sobre provas. Professor, quem ganha a ação? Ganha o advogado, o cliente, o autor ou o réu, quem tiver as melhores provas. Então o autor pode ganhar o processo, a ação é improcedente. Ou o réu pode ganhar o processo, a ação é improcedente. E quem ganha o processo? Quem tem as melhores provas. Estudar provas, muitas vezes você pega em alguns livros aí, tem mais de 200 provas. Tá errado, hein? Didaticamente, para concurso público, para a prova PAOB e para a vida prática do profissional de direito, estudar provas, nós temos que lembrar das teorias das provas. Professor, quais são as teorias das provas? Provas, nós só temos duas provas no direito brasileiro. Duas, hein? As provas orais e as provas documentais. Prova oral é a que é falada pela boca. Prova oral pode ser testemunhal, testemunha, ou ainda pode ser o depoimento pessoal das partes. O depoimento do autor ou do réu. Isso é prova oral. Oral falado pela boca. Segunda espécie de prova, a primeira já falamos que é a prova oral, é a prova documental. A prova documental, diferente da prova oral que tem duas dentro dela, a prova documental nós temos 4 espécies. Prova documental, 4 espécies. Primeira prova documental que nós temos, prova documental em sentido estrito. Mesa, cadeira, papel, tudo isso é prova documental em sentido estrito. Lembre-se, um exemplo, há pouco tempo atrás, um casamento, o sujeito bebeu todas, colocou a taça de champanhe no bolso, caiu, tropeçou, estava bêbado, morreu, veio a falecer. O copo cortou o lugar errado, veio a falecer. Professor, essa taça de champanhe é prova? É prova. E que tipo de prova? Prova documental em sentido estrito. Porque prova documental em sentido estrito é tudo que é palpável. Palpável, guarda isso, hein? Professor, como que eu vou guardar essa história de palpável? Prova em sentido estrito, documental em sentido estrito. É fácil. Trago outro exemplo aqui. O professor foi aplicar a prova na universidade e o aluno colando, né? Por isso não adianta colar quando você não tem noção da matéria. Ele virou pro outro, e isso eu aplicando a prova, olhando, percebi que ele estava colando. Ele chacoalhando o outro. O que é prova? O que é prova documental em sentido estrito? É palpável, palpável. Ele virou pro aluno e falou assim, não, você não está sabendo me explicar. E foi na menina, chacoalhou a menina. O que é prova documental em sentido estrito? Palpável, palpável. O que é palpável? Aí a menina fez assim para ele, assim, né? Palpável. Ele vira e fala peito e coloca na prova peito. Então a verdade é uma só, não adianta colar sem saber a matéria, tá vendo? Ele teve a resposta correta, mas ele não conseguiu identificar o que é palpável. Então você nunca mais vai esquecer na sua vida. Prova documental em sentido estrito é tudo que é palpável, que eu consigo pegar, palpável, que eu consigo enxergar, tá? Segunda prova documental que nós temos é a prova documental pericial. O perito da justiça, ele presta serviço, pode ser um juiz, pode ser um médico, pode ser um contador, pode ser um advogado, pode ser um fotógrafo. Perito, ele presta serviço para o judiciário, presta serviço para o juiz não conhece de tudo, então ele convoca um perito. Diferente do perito policial, que aí ele presta concurso, ele é servidor. O perito que presta serviço no judiciário não é servidor, ele recebe das partes. Perito, segunda prova. Falamos da primeira prova documental em sentido estrito, a segunda prova pericial. A terceira prova é a prova documental inspeção judicial. O juiz pode levantar a bunda da cadeira e ir lá olhar o que está acontecendo. Isso é prova também, chama inspeção judicial. Então, a terceira espécie de prova é inspeção judicial. E a quarta e última espécie de prova documental, da teoria das provas, é a ata notarial. A ata notarial é um documento feito por um tabelião ou um escrevente. Tem fé pública, a ata notarial. Então, prova. Professor, quantas provas nós temos no direito brasileiro? 2. A teoria das provas esclarece que nós temos 2 provas. De um lado a prova oral, do outro lado a prova documental. Dentro da prova oral nós temos depoimento pessoal das partes, autor e réu, e depoimento testemunhal. Esquece a prova documental de lado, a prova de depoimento pessoal de lado, que é a prova oral. Vamos falar sobre a prova documental. Prova documental nós temos 4. Documental em sentido estrito, pericial, temos ainda a inspeção judicial e também a ata notarial. Então a dica de hoje é a respeito de prova, teoria das provas no direito brasileiro. Sucesso